Então vamos começar aqui em Levítico capítulo 19, verso 2. A palavra de Deus eu peço sempre assim que os irmãos leiam juntos, por uma questão de ajudar a memorização, a falar a palavra, não é? A gente precisa desenvolver o gosto pela palavra, pôr a palavra nos nossos lábios, na nossa boca. A palavra de Deus está na tua boca e no teu coração, a palavra que pregamos. Então essa repetição não é por mera formalidade, é também um processo educativo da própria palavra. A gente ter o livro, ler em voz alta. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes minha esposa entra no quarto lá ou num lugar onde eu estou lendo em voz alta. Ou lendo a palavra, ou lendo alguma coisa. Aquilo me ajuda a pensar. Enquanto eu falo, eu ouço. E às vezes eu estou repetindo o texto bíblico dirigindo o carro. Diz assim, é louco. Mas não importa. A gente é louco mesmo. Mas é uma loucura que não joga pedra. Não faz mal a ninguém. Então vamos juntos repetir os textos bíblicos, se assim for possível. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Pai, nós queremos ganhar de Ti mesmo a consciência da Tua santidade. E nós dependemos de Ti. Esperamos em Ti. E pedimos-te que nesta manhã Tu nos fales pela Tua palavra. A Tua palavra e o Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. O Deus da Bíblia é santo de fato. E o povo do Deus da Bíblia deve ser santo por graça. Só Deus é essencialmente santo. E só Ele pode conceder gratuitamente santidade ao seu povo. O Deus santo não amplia sua convivência com um povo contaminado pela corrupção pessoal. Nem se envolve com a falsificação coletiva das outras nações. Levítico capítulo 20, verso 26, a palavra diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes meus. O coração do ser humano é corrupto em face da natureza do pecado. Ora, se a parte está depravada, o todo se encontra corrompido. Se o coração do gênero é perverso, as relações da sociedade estão contaminadas. Os membros infectados adoecem o conjunto. E essa coligação de pervertidos reforça a corrupção dos componentes. Aqui há uma retroalimentação. Isso o que significa? Se eu sou um homem corrupto, e você é o outro homem corrupto, nós formamos uma sociedade corrupta. A minha corrupção pessoal ajuda a aumentar a corrupção social. E a corrupção social magnificada aumenta a minha corrupção pessoal. Diziam alguns que o homem era uma tábula rasa. O que significava esta tábula rasa? Uma folha em branco. Uma folha de papel em branco.
e que a sociedade imprimia nele os caracteres da maldade. Essa é uma ideia empiricista, que sustenta que o homem não é mau nem bom, que o homem é neutro, e que a sociedade é que corrompe. Agora a pergunta é esta: se a sociedade é feita por homens, como foi que a sociedade ficou corrupta? Se o homem era bom por essência, como é que a sociedade acabou ficando corrupta? Essa ideia não pega. A Bíblia diz que não há bom nenhum sequer. O homem traz a iniquidade desde o ventre da sua mãe. Nós somos corruptos, nós somos perversos. Entenda isto, que a corrupção e a perversidade do homem não significa necessariamente uma perversidade maligna em sua totalidade. Você pode ter gente que faz coisa boa por interesses egoístas. Isto é a perversidade. Não é a glória de Deus que está no jogo, mas é a glória do próprio homem. E quando o homem não é glorificado naquilo que ele faz, ele acaba se magoando, se ressentindo, ou criticando, ou ficando revoltado com aquilo que ele gostaria de receber. Isto é a característica da corrupção. A perversidade nem sempre é esta perversidade de atos maléficos, de atitudes grosseiras. Existe a perversidade requintada do egoísmo que faz as coisas para o seu próprio proveito, para a sua glória pessoal. Então nós temos que entender que a sociedade, ela sofre a influência das partes. E depois a corrupção social no seu grau maior também contamina aquelas partes. O homem fica sendo gradativamente mais corrupto numa sociedade mais corruptora. Não é? Há adesivos agora nos carros. Eu não confio em político brasileiro, não é? Está sendo pregado aí, até eu queria botar um no meu carro também. Achei interessante aquilo, mas o problema não é do político em si. O problema é do povo. Eu recebi um e-mail hoje pela manhã, um e-mail de uma irmã nossa que ela contar, não é, que a gente fala mal da República Velha, da velha República, nós falamos mal dos presidentes da ditadura, nós falamos mal do Sarney, do Collor, do Lula, mas o problema deles não é deles. Aí ele diz, o problema é que nós somos aqueles que votaram neles. E nós somos o povo do jeitinho. É o povo que faz gambiarra daquela luz que sai do caso do vizinho, que faz gambiarra, e não é só de favela não. Lá no meu bairro, que é classe média, a Sanepar encontrou gambiarra de classe média, puxando para a casa do vizinho. Isso não é questão só de favela, não é questão de povo. Nós queremos levar a vantagem, nós corrompemos o guarda de trânsito
Nós negociamos. Então, no e-mail, estou falando, o e-mail que eu recebi, o e-mail dizia um bocado de coisa. Que nós somos os responsáveis por essa eleição. A sociedade também. Quem quer levar vantagem de Bolsa Família, homens que são governados pelo apetite. Então isso tudo faz parte do projeto, da dominação. Né? E nós somos culpados, a nossa corrupção natural, a sociedade. Além de corrupta, ela é corruptora. Ela quer levar vantagem. Então nós precisamos verificar que o gênero humano é perverso, suas relações são difíceis. Entretanto, as Escrituras mostram que sem santidade, ninguém poderá ver a Deus. Ainda que a santidade não seja um atributo da humanidade, e que nenhum ser humano seja santo em si mesmo, ainda assim ela é requerida para o relacionamento com Deus. Isto implica no fato de que precisa haver uma ação sobrenatural que origine uma santidade imputada. Se o homem é perverso, como eu creio que ele é, segundo diz as Escrituras. Como é que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você acredita nisso? Acredita nisso? A minha filha mora em Curitiba. Ela estava ouvindo uma das pregações que foram feitas aqui. E nessa palavra, nós perguntamos assim. Pense numa pessoa muito ruim. Pense numa pessoa muito ruim. Pensou? Pensou? Agora, pense numa pessoa pior. Aí, pensou? Se você não pensou em você, você não pensou na pessoa certa. A minha filha disse que ficou muito revoltada com aquela palavra que eu disse aqui. Meu pai está ficando meio gagá. Mas passaram-se 2 ou 3 dias e ela viu o coração dela. Lá no trabalho, ela sentiu um sentimento. Quando ela viu o sentimento do coração, ela disse, é pior ainda. É pior do que eu imaginava. Irmãos, nós temos uma tendência de minimizar. Sabe por que a chamada autoanálise não presta? É porque quando eu me analiso, eu me defendo. Quando William Wundt, que era o criador da psicologia, inventou a tal autoanálise, logo se percebeu que ela não tinha proveito, porque quando eu me analiso, eu acabo fazendo reservas de mercado para mim. Eu preciso que outro me analise. Mas este outro que vai me analisar, só pode ser o Senhor. Sonda-me, ó Deus. Por isso que cantamos ainda há pouco. Sonda-me, ó Deus. Só Ele pode avaliar quem nós somos de fato. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos de santidade. Mas essa santidade que nós não temos, tem que ser um milagre de Deus para nós. Tem que ser alguma coisa imputada. A santidade significa exclusividade divina. O povo santo é uma aldeia que pertence somente a Deus. Esse é o primeiro significado da santidade. Um povo de propriedade exclusiva de Deus.
Essa privacidade é fundamental para a comunhão interpessoal com o Deus Santo. Deus tem que separar o povo. Se Deus não separar, nós não podemos nos separar para Deus. Se Ele mesmo não nos chamar, nós não podemos ir para Ele. O Senhor escolheu o seu povo dentre outros povos para que fosse santo. Mas não o elegeu porque fosse melhor ou maior. A seleção foi baseada apenas no amor de Deus, sem levar em conta qualquer qualidade ou mérito do povo, como nos mostra Deuteronômio 7, de 7 e 8. Vamos ler. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha só, por que o Senhor escolheu aquele povo? Porque Ele amava. O que estava como base da escolha foi o amor dele. Não a especialidade. Deus não escolheu Abraão porque Abraão fosse melhor do que qualquer outro. Porque se foi assim, não foi por graça. Foi por mérito. E nós sabemos que toda a obra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a manifestação da sua graça sobre a humanidade. A santidade sugere singularidade. Em Deuteronômio 6,4, nós lemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único Senhor quer dizer santo. Único. Deus é o único e o seu povo é particular. Javé optou por uma nação baseada apenas em seu amor. Isso quer dizer que não há atributos que determinem o seu amor. Toda expressão afetiva que se fundamenta em predicados não pode expressar o amor divino. Irmãos, qual é a qualidade que uma pessoa precisa ter para ser amada? Pois é. Então nós não amamos as pessoas porque nós amamos por predicados. Aquela moça é bonita. Pronto. Gostei dela. Você não gostou da moça, você gostou da beleza, de um atributo da moça. Aquele homem é rico. Ah, gostei dele. Não, você não gostou dele, você gostou do dinheiro dele. Eu me lembro de uma vez, de uma moça aqui na nossa cidade que me procurou e disse assim: Glênio, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque as pessoas, quando vêm conversar comigo, os rapazes, eu não sei se eles gostam de mim, ou se eles gostam da fortuna do meu pai. O pai era muito rico. E eu disse para ela o seguinte: minha filha, o único jeito é você ir embora desse país e ir para um lugar que você não conte nada para o noivo, para o namorado. Quando ele aparecer, você não conte nada para ele. E assim aconteceu. Ela foi embora daqui, foi morar num outro país, e passado um tempo, ela veio aqui e disse assim: olha,
achei o noivo. Ele não sabe nada a meu respeito. Ele gostou de mim. E eu fiz o casamento desses dois. E está dando certo até agora. Até agora. Ele não sabia nada a respeito do que ela tinha. Ela descobriu que ele gostou dela. E não das coisas. Porque atributos assim são muito, não é? Eu às vezes faço uma careta mais feia do que eu sou. E faço uns trejeitos assim. Eu digo para minha mulher: você casaria comigo se eu fosse assim? Ela disse: eu não. Eu digo: então você não casou comigo, você casou com a minha beleza. Agora, o nosso Deus nos escolheu e escolheu o seu povo, não porque fosse maior, melhor, mais isso, mais aquilo, mas porque Ele amava. A base do seu agir é o seu amor. Não o seu dever. Deus me salvou porque Ele me criou e eu caí. E Ele teve que me salvar porque Ele tinha que salvar. Não, Ele não tinha que salvar. Ele salvou porque Ele nos amou. E amor forçado não é amor. A preferência de Deus é motivada unicamente pelo seu amor incondicional. Pois amor divino condicional é uma incoerência do seu caráter. Deus é sempre amor e nos elege para sermos seus filhos por causa do seu amor eterno em Cristo. Arthur Pink diz com muita propriedade: o grande erro que muitos do povo de Deus cometem é esperar descobrir em si mesmos aquilo que só pode ser encontrado em Cristo. Você não vai ser aceito porque você é alguma coisa. Você é aceito por aquilo que Cristo é em essência. Por tudo aquilo que Ele fez, não por aquilo que nós somos. Guarde isto, porque isto aqui é a primeira parte da santidade imputada. Nós somos santos em Cristo. Esse é o primeiro lado. A santidade do povo de Deus é uma consequência da escolha divina estribada em Cristo, mediante a imputação do seu caráter. Nesse ponto nós encontramos a santidade objetiva, que depende totalmente da suficiência de Cristo. Buscar santidade em nós mesmos, fora de Cristo, é a manifestação mais evidente de insanidade pessoal. Se o Senhor permitir hoje à noite, vou andar um pouquinho mais neste processo terrível da busca do Deus que está dentro de nós. Até aquele texto muito difícil de traduzir, de Lucas 17, 21, 17, quando o Senhor diz: o reino de Deus, não está ali nem acolá, mas o reino de Deus está entre vós, ou no meio de vós, não dentro de vós. Ele não está falando ali que o reino de Deus está dentro de vós. Mas o reino de Deus está entre vós. Ele está falando dentro do contexto dos fariseus. Ele está conversando com fariseus. O fariseu não tinha reino de Deus. O fariseu tinha religião. E ele disse: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não está dentro de nós. Essa ideia é lá do Gênesis capítulo 3. É a ideia da serpente.
nos fazer deuses e nos tornar santos em nós mesmos. Mas a nossa santidade não pode ser produzida por nós, tem que ser produzida pelo Senhor. É de fora para dentro, não de dentro para fora. Primeiro dele, e depois dele em nós, para fora, pela sua graça, através do Espírito Santo. Este é o primeiro lado. A santidade do povo de Deus é uma santidade em Cristo. O povo de Deus é santo porque Cristo é a sua santificação. Vamos ler juntos esse maravilhoso texto de 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Aqui nós temos esse pacote de Deus em Cristo. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação e Ele é a nossa redenção. Nós temos na pessoa de Cristo um pacote de medidas que nos garante uma salvação perfeita, completa e eterna. Viver pela graça é viver somente pelos merecimentos do Senhor Jesus Cristo. Tanto a aceitação como a posição dependem da união com Cristo. Isto é fundamental nós entendermos esta identificação e nossa união com a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a nossa santidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 10, nos diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Este é o lado legal, objetivo da nossa santificação. Por que eu sou santo? Porque Deus nos fez santos no sacrifício de Cristo. Por causa dele. E nele. Aqui vemos claramente a nossa santificação objetiva pela obra de Cristo. É uma santidade totalizada e permanente. Você vê que é mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Assim, neste aspecto da santificação, você que confia tão somente em Cristo para a sua salvação, já é santo. Você se lembra que o escritor aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: aos santos chamados para serem santificados. Santos e santificados. Santificados e santos. Somos santos em Cristo. E devemos crescer nessa santidade. Tentar encontrar santidade em nós mesmos pode nos levar ao farisaísmo legalista ou à alucinação. Se quisermos ser santos, precisamos olhar para fora de nós mesmos e firmemente para Cristo. Só nele poderemos localizar verdadeira santidade que nos santifica de verdade. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Agora preste atenção nessas duas posições. Nos escolheu nele, para sermos santos perante ele. Nos escolheu nele, para sermos santos perante ele. Eu recebi um e-mail de uma senhora do Rio de Janeiro,
em que ela estava combatendo. Ela disse que recebeu uma revelação especial de Paulo, de Deus, para fazer a obra que Paulo deixou de fazer. E uma delas, ela dizia o seguinte: nós precisamos acabar com o casamento de homem e mulher. Porque esse casamento de homem e mulher só gera pecador. E esses pecadores têm que salvar um por um, então não dá certo. Então tem que ter um pacote aí diferente. Eu não sei como é que é isto. A coisa é tão confusa que a gente fica pensando, de onde vem isto? Isto vem deste evangelho gnóstico, que está tomando conta de todo o sistema religioso do mundo, financiado pela ONU, pela Unesco, por esses sistemas que estão aí, trazendo esta perversão contra a suficiência de Cristo. E ainda estão aí envolvidos grandes homens. Homens famosos, com igrejas famosas, estão focalizados no aspecto do humanismo. Mas nós somos chamados para ser santos em Cristo. Cristo é a nossa justiça e a nossa aceitação. Ele é o advogado da nossa causa e o juiz que nos julga. Ele é o santo que nos justifica e a santidade que nos aperfeiçoa. Somos irrepreensíveis diante dele, porque ele mesmo é objetivamente a nossa santificação. Do ponto de vista legal, ninguém poderá ser mais santo do que já o é em Cristo. Ninguém pode ser mais santo do que já é em Cristo. Ele nos fez santos nele mesmo. Veja bem, outra vez o que Paulo diz, com outras palavras, agora não em Efésios, mas em Colossenses 1:22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui nós estamos tratando, irmãos, da santidade imputada objetiva que temos em Cristo Jesus. Mas há também uma santificação subjetiva promovida pelo Espírito Santo, que é progressiva em nossa experiência. A santidade que temos em Cristo é fora de nós, em união com Cristo. Mas a santidade do Espírito é dentro de nós e crescente. É crescente. Ambas vêm a nós pela graça, por causa dos merecimentos de Cristo. Mas uma é plena e concluída, enquanto a outra é de fato evolutiva. A santificação do Espírito é ampliada a cada dia por meio da graça. Agora, a criança que foi gerada no útero da mãe precisa crescer. E precisa crescer. Se o parto, se houver um problema aí de 4 meses, é um aborto. A criança não vai sobreviver. Ela precisa amadurecer todo o seu sistema nervoso, todo o seu sistema respiratório, todo o seu sistema circulatório para poder nascer. Por isso que algumas crianças, quando nascem de 6 meses, de 7 meses, vão para a incubadeira para poder crescer. Aqui nós precisamos da plenitude de Cristo, mas tem que crescer quem? A vida de Cristo é a santificação. É a vida de Cristo. Olha que ele diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que permanece em mim, esse ramo vai dar fruto. É preciso permanecer. Senão nós vamos perder a nossa junção com ele. Para que serve o tronco da videira?
me diz aqui para que serve o tronco da videira. Você já viu algum móvel feito com tronco de videira? Você já viu carvão feito com tronco de videira? Tronco de videira só serve para duas coisas: para sustentar os galhos e para trazer a seiva para os galhos. Quem produz os frutos são os galhos, é o sarmento. Mas se ele não tiver na videira, não tem fruto. Interessante que o Senhor Jesus se comparou não à oliveira, não se comparou à figueira, ele se comparou à videira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. E todo que dá fruto, poda, para que dê mais fruto ainda. A dependência dele, nele. Ali nós temos que estar seguros nele. Este é o sentido do nosso crescimento em santidade que o Espírito Santo vai fazer. Só aquele que é santo pode crescer em santidade. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o ímpio ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. A natureza sempre evolui em seu próprio cerne, na sua própria natureza. Aqui temos a santificação daquele que é santo. Não há crescimento em santidade no ímpio, nem progresso do santo em impiedade. Todos evolucionam naquilo que são em essência. A galinha pôs os ovos, mas quem chocou, aliás, o seguinte, quem chocou foi a pata pôs os ovos, mas quem chocou foi a galinha. E quando os patinhos na beira do rio caíram na água, a galinha ficou louca. Que os patinhos começaram a nadar e a galinha ficou do lado de fora vendo aqueles pintinhos dela lá, mas não era na natureza dela. A galinha não podia ir lá nadar junto. Você tem uma coisa, santidade é uma questão de natureza. Só cresce em santidade quem recebeu a natureza de santo. Não vai evoluir aquele que não tem santidade. A santidade é em Cristo. Agora o Espírito Santo vai fazer esse crescimento. E nós aí somos cooperadores. No primeiro caso, Ele faz esta obra em nós. No segundo caso, eu correspondo àquilo que Ele está fazendo comigo. Há um permanecer. A santidade de Cristo em nosso favor se torna a matriz da santificação operada pelo Espírito Santo de modo progressivo. Aquele que é santo objetivamente em Cristo, por meio da graça administrada pelo Espírito, ascende em santidade subjetivamente até a estatura da varonilidade de Cristo. Quem é santo se santifica ainda mais através da graça de Deus. E assim, quanto maior for a consciência da santidade, maior será o crescimento na santificação. Aqui nós vamos ter que andar. Tem coisas aí. Antigamente, você tinha que ir ao mundo. Hoje o mundo vem a você. Quando eu falo de mundo aqui, estou falando da sujeira. Um homem para se prostituir tinha que ir lá num prostíbulo. Mas hoje ele não precisa. Via internet,
via televisão, há toda uma sujeira, há toda uma nojeira. O que você vai fazer? Você tem direito de comer farelos como porcos, mas você também tem direito de não comer. Eu não preciso tirar minha televisão, mas eu preciso tirar os meus olhos daquilo que está sendo mal. Se alguém acha que é melhor tirar a televisão, então tire a televisão. Eu acho justo. Ninguém pode forçar ninguém sobre coisa alguma. Mas se alguém acha, você tem que saber escolher o que você vai comer. O irmão Romeu diz que nós somos o que comemos. E é verdade. Aquilo que nós comemos. Então eu estou ligando, eu tenho um botãozinho lá na minha televisão e eu vou ali. E chego ali, outro dia eu estava passando, e o meu programa preferido é o canal 69. O canal 69 é o canal do Animal Planet. Eu gosto de ver bichinho. Porque aquela expressão maravilhosa, quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os cães, é verdade. É preferível você ver bichinho do que ver gente. Mas eu estava vindo procurando alguma coisa e em 6 canais da televisão havia voyeur. Ela passava. Disse, meu Deus, onde nós estamos? Agora, ninguém precisa me vigiar. Não é minha mulher que vai me vigiar na televisão. E nem eu com medo de Deus. É a santidade que Ele coloca em nós, que vai nos fazer dizer não, 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 não. E sim, sim, sim. Essa história de ficar com vigias invisíveis, com medo. Você sabe que hoje não existe mais privacidade. Quem entra nos sites pornográficos, não pense que você ficou agora isento. Não. As redes internacionais entram no seu, trazendo os lixos, porque ele já sabe que você come nessas coisas. E a polícia também sabe quem é que usa isso, quem faz pedofilia hoje. Não tem mais essa história de dizer, a coisa está ficando bem ligadinha, e isso está caminhando cada vez mais, porque vai caminhar para a unificação do conhecimento, para que o anticristo possa ter domínio não só do dinheiro, mas também das informações e do conhecimento. Não pense mas não é diante de homem, não é diante de polícia, não é diante de sociedade, não é diante de ninguém, é diante de Deus. Eu não quero ser santo para mostrar para ninguém. É em secreto. É em secreto. E teu Pai que está vendo em secreto. Essa santidade que é chamada de santo do pau oco, que era feito antigamente aqui, para levar ouro daqui do Brasil para Portugal, fazia o santo de madeira e enfiava ouro dentro do santo, o santo era furado, cheio de ouro e de pedras preciosas para levarem contrabandeando, aí chamavam santo do pau oco. É assim que muita coisa é só aparência. Não, é a santidade de Cristo. Senhor, eu tenho tendências carnais. Eu sou carne. E eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. E não vem com essa história que carne consegue vencer. Porque não vence. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Não vem com essa história de dizer, eu tenho capacidade, porque não tem não. Não tem não. E olha, meu amigo, gasolina e fogo não andam bem juntos. Não andam bem juntos. Explode logo. Não pensa que vai acontecer assim. Tem as coisas que foge disto.
A Bíblia é muito clara. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas a Bíblia é clara. É bem verdade que o aumento em santidade acena sempre para uma maior consciência de nossa natureza pecadora. A história da igreja comprova que aqueles que têm subido o monte mais alto da santificação acabam concluindo que são realmente os piores pecadores. Parece que a verdade é, quanto mais santo, mais certeza de sua pecaminosidade. Isso é uma coisa que tem que caminhar junto, sabe o quê? Porque senão ficaria uma santidade orgulhosa, arrogante. Quando mais sobe o monte da santidade, mais se percebe indigno. Alguns têm mostrado isso na figura de Paulo, quando ele começou lá escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo. Quando ele escreveu a Éfeso, ele disse: eu sou o menor dos santos. E quando ele escreveu a Timóteo, já no final da vida, ele disse: eu sou o príncipe dos pecadores. Eu sou o principal. Parece que quanto mais ele ia crescendo, mais ele ia diminuindo, mais reconhecendo a sua indignidade. Irmãos, nós não podemos perder de vista que a santidade que o Espírito nos mostra é dependência do Espírito na vida de Cristo, e que isto vai mostrar que nós somos cada vez mais indignos, mais pecadores vistos com a aceitação de Cristo. Mesmo assim, a vida cristã é a manifestação evolutiva da santidade de Deus. Se o produto do pecador é o pecado, o fruto do santo é a santificação em santidade com sanidade. Não se trata de uma obsessão legalista, mas de uma evolução saudável da vida de Cristo, capacitando-nos a obedecer com alegria tudo o que diz respeito à vontade do Pai para as nossas vidas. Entretanto, a santificação não indica que o cristão é um ser extraordinário, mas que Cristo é tudo nele. Não somos nós, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Pink dizia que na pessoa de Cristo, Deus atinge uma santidade que suporta o mais profundo escrutínio, sim, que alegra e satisfaz o seu coração. E o que quer que Cristo seja diante de Deus, Ele o é para o seu povo. Só que isso precisa evolucionar em nossa compreensão e experiência através da operação graciosa do Espírito Santo em nós. Por isso, a santificação não é nada mais ou nada menos do que o desenvolvimento da vida de Cristo em nosso interior. Fora e dentro. Fora na sua excelência imputada a nós. Dentro, o Espírito Santo fazendo crescer esta verdade de que Cristo é tudo em nós. Isto vai aumentando. Essa semana, para mim, foi uma semana muito preciosa. Porque eu estou num processo de estresse muito forte, com enfraquecimento físico, mas com uma alegria interior muito grande. Muito grande o que Deus está fazendo comigo. Cada vez mais quebrando e cada vez mais revelando. E colocando esse equilíbrio. Ele é o tudo para o nada. Ele é o meu tudo. Isso tem sido uma coisa extraordinária. E ficar permanecendo nele, olhando para ele. Quem é você, Glênio? Eu sou esse desvalido, aceito por todo o teu valimento. Mesmo assim, né, é preciso crescimento. A santidade progressiva se alimenta do pão nosso de cada dia na pessoa de Cristo. Comer diariamente este maná atualizado é crescer em santificação saudável. Participar da mesa da graça não é uma questão de empenho, mas de prazer, uma vez que a santidade compulsória
é um tenebroso sanatório. Sem alegria não pode existir vida cristã autêntica. Vamos ler o Salmo 35, verso 27, nesta paráfrase. Cantem de contentamento e se alegrem os que têm prazer na minha santidade. E contem sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na felicidade do seu servo. Muito precioso saber que Ele se compraz na minha alegria e eu na alegria dEle. Vamos agora trocar essa alegria mútua. Sem alegria, a santidade é um peso insuportável. O progresso da vida espiritual caminha sempre movido a regozijo como agente de festa. Tenho observado que, de um modo geral, a santificação no muque tem cheiro de axila, paladar azedo como limão, ar de desgosto e uma pose deprimida. Contudo, a santificação pela graça é uma convivência de celebração permanente, enquanto a santidade sem júbilo é um velório na madrugada. Não sei se vocês já estiveram passando por um velório na madrugada. É horrível. É horrível. É tétrico. Aqui nós temos um irmão que estava num velório da madrugada aqui, só 3 pessoas, 4 pessoas. Não tinha mais ninguém, aquilo fica aquela coisa, por isso que eu até sugiro que quando for meia-noite, feche, vão para casa, e no outro dia volta, o defunto não vai sair. Para que ficar velando o defunto? E aquilo fica aquele pingo de gente ali, sofrendo, vai embora, vai. Aí, mas chegou um bêbado, naquele velório, chegou ali, o corpo estava lá, ele se debruçou, estava as 2 filhas e mais uma amiga e esse irmão. E o bêbado chegou ali, chorou, 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 chorou. Aí depois virou e disse, quem é o defunto? Nisso até a pândega é boa, né? Mas velório da madrugada não tem sentido, santidade no muque não funciona. A santidade tem que ser uma expressão da graça de Deus em nosso íntimo. A santificação significa que Deus é mais glorificado em mim quando eu sou mais satisfeito nele. Quanto mais eu me alegro no Senhor, mais eu cresço em santidade. Como disse John Piper, a glória do pão consiste em que ele satisfaz. A glória da água viva está no fato de que ela sacia a sede. Ora, se Cristo é a satisfação da minha fome espiritual e a abastança da minha sede de significado, logo Ele é a razão da minha evolução em santidade. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Não existe santidade sem luta. Assim como mesmo assim, essa peleja não está destituída de prazer. Se retirarmos o deleite da experiência da santificação, ela não passa de uma conduta rígida e atormentadora. A santidade com saúde é uma realidade espiritual com satisfação. Santo a fórceps é aborto moral e desgosto permanente. A alegria é fundamental no processo da santificação. Jonathan Edwards disse, se você não encontrar prazer no crescimento espiritual, a sua vida será sempre atormentada. O prazer de Deus, eu quero dele, da sua palavra, o deleite na sua palavra. Para concluir, quero apenas afirmar, a santidade não é uma via para chegarmos a Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Contudo, é bom lembrar que isso não é um imperativo crucial, ainda que seja uma ordem, uma motivação. A sua motivação é o gozo de uma vida livre e bem-aventurada. O Salmo 16, verso 11, diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Queremos crescer
na delícia da presença de Deus. Senhor, eu vou fazer qualquer coisa que for necessário para estar contigo. Levantar mais cedo, cortar expedientes, todos estes cortes no que agrada a carne, nada significa diante do prazer da tua presença. O que eu quero é a ti, e a ti, e a ti. Faze-nos buscar-te pela tua graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.